Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Rogério Pavan, fala conosco sobre ronco e apneia do sono. Doutor, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Alegria toda minha em poder estar aqui e compartilhar um pouco do que a gente aprendeu aqui com o seu público. É um prazer enorme. Muito legal. E olha só, começar pelo ronco, depois a gente fala da apneia do sono e tá muito... os temas estão muito conectados, né? Mas você vê que curioso, né? Tem jovem que deixa de viajar com os amigos porque ronca e aí vai sofrer bullying dos amigos, né? Então vai virar alvo aí de chacota, então não viaja. Nem aquela sonequinha, sabe? Depois do almoço, a pessoa se sente muito constrangida. É assim também depois do casamento. Tem casais que dormem em quartos separados por conta do ronco, né? Então, olha o prejuízo aí. Isso que você falou dessa questão social do ronco é algo muito importante. No Reino Unido, o índice de separação por causa de ronco é bastante alto. Parece que compõe 40% das separações dos casais no Reino Unido são causadas pelo ronco. Então, quer dizer, alguns países, culturas diferentes, acabam tendo reações diferentes, né? Então, o ronco, ele tem também esse fator social, mas é um problema muito grave de saúde. Perfeito. Então, o que leva as pessoas, às vezes, a buscarem o tratamento é o constrangimento social. Verdade. Mal sabem elas que existem riscos, então, também, né? Que tá tudo muito... Porque, imagina, por que acontece o ronco? Vamos entender, então, doutor. Por que esse barulho acontece e quais são os principais fatores de risco? Porque tem muita gente que muda alguns hábitos, muda a vida, perde peso... E aí para de roncar, e você fala, resolveu o problema, né? Vamos entender, então, o que é o ronco? Por que faz aquele barulho? E depois a gente fala das faixas etárias também do acometimento. Com certeza. Bom, vamos lá. Ronco, a gente pode entender da seguinte forma. É o som que o corpo produz quando o ar não consegue passar com facilidade na veia respiratória. Eu sou muito determinado em buscar entender as causas dos problemas, porque eu penso que se nós não soubermos e entendermos o que provoca aquele problema, nós vamos só remediar, né? Então, temos que entender de onde surgiu o problema. Bom, se você tem aqui o nosso som, a nossa voz, está sendo propagada através de um alto-falante que está no celular das pessoas, que está na TV das pessoas. O que o alto-falante faz? Ele vibra. Então, o ar, quando passa e encontra uma obstrução, ele vibra. E aí sai o som do ronco. Então, quanto maior a intensidade do ronco, maior é a dificuldade que o ar tem de passar. Tá? Então, esse acho que é o primeiro ponto. Partindo daí, nós temos que pensar, e o que está obstruindo e por que está obstruindo? Né? Aí nós vamos buscar entender. Então, muito se fala do seguinte, é porque eu tenho desvio de septo. É uma obstrução. É porque a minha filha, o meu filho tem adenoide. É porque a amígdala está inflamada. É porque a campainha está muito comprida lá atrás na garganta. É porque existe flacidez nos tecidos lá de trás. E aí entra essa questão da flacidez, né? Não, é porque com o passar do tempo, o tecido vai ficando flácido e aí ele vibra mesmo. Bom, e porque uma criança de 3, 4, 5 anos ronca? Perfeito. Né? Então, essa busca incessante que nós fizemos de entender as causas é que foi nos guiando para produzir sistemas de tratamento que fossem adequados, né? Essa foi a principal busca. E aí o interessante foi que, por exemplo, de fato, uma criança que tem adenoide, ela tem problemas de ronco. Mas o meu modo de pensar é o seguinte, por quê? E por que surgiu a adenoide? Por que surgiu o desvio de septo? A gente tem que cavar para entender o que está por trás. E aí, quando nós fomos buscar entender por que a adenoide surgiu, aí nós caímos na boca. Adenoide é a carne esponjosa. Carne esponjosa no nariz. O desvio de septo, você falou então que
surgiu, né? Então a criança foi avaliada, porque as crianças são avaliadas sempre. Ah, não tem desvio de septo. Por que criou-se um desvio? Esse é o pensamento, né? Isso. Tá. O desvio de septo é mais comum nos adultos, Tá. menos comum nas crianças. Mas a adenoide é muito comum nas crianças. Muito Garganta comum. inflamada, muito comum nas crianças. Então, veja, quando a gente tem essa linha de busca e pensamento, aí a gente vai querendo saber de fato o que está por trás. E aí vai estar, que nem você falou, por que do desvio do septo? O que acontece? Né? Então, quando nós fomos buscar entender, que assim, o nosso nariz ele tem um buraquinho de um lado, um buraquinho do outro, e tem uma divisória aqui no meio. Quando essa divisória vai mais para um lado, vai mais para o outro, aperta e dificulta o ar passar. A causa disso tudo era a língua. A língua? A língua. Chocante, né? Demais! Não esperava que pudesse ser a língua. Pois é. E é uma estrutura que ocupa bastante espaço dentro da nossa boca. Exatamente. E está muito relacionado à nossa respiração. Me corrija se eu estiver errado. Tem Por favor. respiração envolvida, a fala também envolvida, né? Dependendo do problema que se tem aí na língua, se fala de jeitos que Tem não são dificuldade adequados. para falar, né? Então, Interessante. essa questão da língua, ela foi o grande achado, a grande descoberta. Na verdade, por que você está entrevistando um dentista para falar sobre ronco? Legal. Essa é a causa. Porque quem que pode trabalhar o espaço da língua? Quem é o melhor profissional para tratar o espaço da língua? O dentista. O dentista. Então, veja, isso mudou para a gente quando nós descobrimos que a arcada dentária ela era responsável pela condição respiratória. Então, veja, não é que a língua é grande. Existem raros casos na literatura que você pode encontrar, literatura científica, que vai mostrar pacientes que têm a língua grande, mas são raros, casos específicos. Na média das pessoas, ninguém tem a língua grande. Claro, tem alguém que fala mais do que deveria, mas essa daí a gente não consegue resolver, tá? É maneira de falar também, não é porque a língua é de fato muito grande. Mas eu brinco com o pessoal, Legal. que se chegar no consultório e alguém falar que... Se alguém chegar falando, meu marido falou que eu tenho a língua maior do que a boca, mentira. Eu defendo, Tá eu, Dr. Rogério Pavan, afirmo, não é verdade. Perfeito. Tá? O que acontece nós apresentamos com muita frequência deficiências no crescimento da estrutura da arcada. Então, olha só, quando a arcada ela não cresce para os lados o que ela deveria crescer, quando ela não cresce para frente o que ela deveria crescer, quando ela não cresce em altura o que deveria crescer, é a mesma coisa a gente dizer que a língua está sendo abraçada e apertada, né? E quando isso acontece, quando a arcada não cresce o que deveria, e essa língua foi espremida, isso acontece nos pequenininhos. Daí o que acontece? A língua é obrigada a recuar para trás e estreitar a passagem do ar. Que interessante Não é? isso. A língua é um músculo. A língua é um músculo. Tá. Como é que a gente faz, então, a nossa parte aí, até mesmo antes dos dentes nascerem, para que a língua possa ter ali o tônus necessário? Porque também tem isso, né? A língua tem que ter tônus bom. A língua, normalmente, ela tem um tônus bom, acaba se posicionando de formas incorretas, por exemplo, mais para baixo, ou ela pode sair mais para um lado do que para o outro. Aí o fonoaudiologista trabalha para regularizar aquilo. Perfeito. Neste caso, nós estamos falando de uma condição onde, em tese, a língua tem o tônus normal, natural, funcional, mas ela não encontra dentro da boca o espaço que ela precisa. Tá, então, claro que aqui tô pensando, aleitamento materno é importante, porque faz todo esse trabalho aí, língua, bochecha, boca e tal. Mas tem uma outra questão, que às vezes mesmo fazendo tudo isso, você vai ter um crescimento da arcada que não é adequado e vai espremer ali a Coitadinha da língua. que tava tudo bem, mas aí o ambiente não ficou tão bom. Se a criança mama no peito, primeiro, não pode mamar deitado, tem que ser de pezinho. Porque deitado, você faz aquela coisa assim, glum, 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 né? Porque você pega uma garrafinha d'água, inclina a sua cabeça e bebe. É difícil de engolir. Então a criança tem que estar sentadinha diante do peito da mãe e ela vai sugar. A mandíbulazinha, o queixinho dela faz um movimento assim. E aí isso ajuda a desenvolver os maxilares. Muitas vezes isso não acontece, vai para uma madeira, por uma razão ou por outra. E aí isso já é o primeiro ponto de comprometimento do crescimento da arcada. Certo. Mas o fim dessa história é que quando a arcada não cresceu, não se desenvolveu o que deveria,
a língua ficou apertada, daí ela estreita a passagem do ar e aí começa a dificultar a passagem do ar pelo nariz, que vai desenvolver o desvio de septo, que vai desenvolver a hipertrofia dos cornetos, que vai desenvolver o aumento da tonsila faringiana, que é a adenoide ou carne esponjosa no nariz. Que aí a criança, por exemplo, o ar é para passar aqui e ir para o pulmão. Só que não está passando porque a língua está roubando espaço lá atrás. Aí o corpo daquele indivíduo passa a usar a alternativa respiratória que ele tem. Qual que é? A boca. A boca. Aí, puxa, o ar pela boca começa a agredir as amígdalas. As amígdalas crescem e dificultam ainda mais a passagem do ar. Uma cadeia, uma coisa vai puxando a outra, né? Por isso que a gente tem que buscar a causa original. Muito legal. Mas para isso, então, a gente começou falando da infância, achei incrível falar sobre isso, porque aí a gente cai numa situação que hoje fala-se muito da ida frequente e de rotina, e quando tá tudo bem, a ida da criança ao dentista, desde sempre, mas a gente ainda tem essa barreira, né? Mas não tá tudo bem. E ainda assim, eu ouvi isso recentemente, outro dia mesmo. Não, mas o dentista do meu filho falou que não precisa voltar. Eu falei, não, mas a minha dentista falou que eu tenho que levar o meu filho a cada 4 meses, porque assim como eu vou a cada 6 meses, para criança o espaço é menor, porque a gente não tem muita certeza ali da limpeza, da escovação, né? Sim. Eu falei, estranho, porque eu fico mais tranquila em levar. Com certeza. E que tá tudo bem. E também sendo avaliado esse desenvolvimento, né? Sim. Há algum tempo atrás, eu recebi 2 pacientezinhos do interior de São Paulo. Era para consulta para um só. Esses 2 meninos são filhos de médicos. Eles vieram por indicação, um deles roncava, o outro não. Mas esse que roncava passou em consulta, aí eu expliquei essa questão da boca, do desenvolvimento, falei, temos que iniciar um tratamento para ajudar a arcada a desenvolver, crescer, para que ele possa respirar melhor. Muito bem. Só que nisso, o irmão gêmeo ficou enciumado e falou, não, mas eu também quero, eu também quero, eu também quero. Fizemos a consulta dele. E os pais achavam que ele não tinha problema nenhum. Ele tinha os dentinhos de leite, todos os dentinhos alinhadinhos e bonitinhos, um do ladinho do outro. E isso é um problema. Aí uma dica para o seu público aqui. Dente de leite na criança tem que estar separadinho, tem que ter espaço entre eles. Quer dizer que a arcada tem um tamanho bom. Quando os dentes estão todos juntinhos, já é um indício de que a arcada não cresceu. Por que tem que haver espaço entre os dentes de leite? Porque o dente permanente é normalmente o dobro do tamanho do dente de leite. Então é necessário, é necessário que a gente tenha essa condição de espaço para que o dente possa chegar e nascer. Se ficar com aqueles dentes de leite juntinho, quando vierem os permanentes, vai um todo em cima do outro, faz aquela bagunça, fica tudo amontoado. Muito legal. E aí, desculpa. Por favor, por favor. Esse é um ponto, né? Quer dizer, olha a natureza como é linda. Se o dentinho tá torto, a respiração tá ruim. Olha como uma coisa está encaixada na outra. Legal. Né? Então, legal. As coisas vão se somando, mostrando que assim, o dente torto é um desequilíbrio, está desalinhado é um desequilíbrio, que também a respiração é um desequilíbrio. Então, nós temos que buscar e harmonizar todo esse sistema ao mesmo tempo.